Deus continue abençoando a banda, que Deus continue abençoando o irmão M pelo louvor. Depois da palavra, a banda louva novamente o Senhor. Queridos, abra a tua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo número 6, e nós vamos ler a partir do versículo 22. Depois da leitura vamos estar orando, vamos apresentar os nossos irmãos que nós sabemos que são carentes. Alguém nesta noite necessita de oração, manifesta. Vamos estar orando. Livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 22. E nós vamos ler até o versículo de número 25. Então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra: entre na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, o dia em que o autor está escrevendo, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar a Jericó. Amém? Monivaldo vai estar fazendo essa oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Alguém precisa de oração? Amém. Eu também peço a oração em favor da minha netinha Cecília, que passou por dificuldade, mal foi até o hospital, mas já está em casa, graças a Deus. Peço a oração em favor de Cecília. Senhor nosso Deus e Pai,
diante da tua presença, Senhor, pedindo a tua bênção, a tua graça, e agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que estamos aqui para ouvir a tua palavra. Meu Deus, o Senhor sabe e conhece a vida de cada um nessa noite. Cada pedido de oração que foi apresentado nessa noite, meu Deus, vai de encontro, Senhor. Meu Deus, visita a Cecília, Senhor, ali em Cravinho, Senhor é poderoso para curar aquela enfermidade. Visita cada um dos irmãos que está enfermo, o Senhor é poderoso. Cura, Jesus, tira toda a enfermidade. Se for algum problema, resolve, Senhor. Usa o teu filho que vai transmitir a tua palavra nessa noite, meu Deus. Usa pelo poder do teu Espírito Santo. Eu vim aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Creio que o Senhor vai falar profundamente em meu coração. E assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre Raabe. Raabe, no capítulo 2 de Josué, no versículo de número 1, diz que ela era uma prostituta. E nós vamos encontrar aqui no texto sagrado, 3 vezes, a Bíblia lhe chamando de prostituta. No capítulo 6, no versículo de número 17, depois no capítulo 6 ainda no versículo 22, e depois no versículo 25 do capítulo 6 ainda, por 3 vezes aqui, a Bíblia a chama de prostituta. E capítulo 2, versículo 1, diz que ela tinha uma hospedagem aonde ela praticava o ato de prostituição. Existe no meio dos teólogos alguns que afirmam que ela não seria uma prostituta, mas sim uma hostelageira. Creio que é assim que fala a palavra, hostelageira. Ela recebia hóspede na tua casa, porque no hebraico tanta palavra que é traduzida por prostituta, também pode ser traduzida por hostelageira. Uma pessoa que recebe, que tem uma hostelagem. Eu estou com a palavra bem difícil hoje. Uma estalagem, e ela recebe clientes em sua casa. Então, ela seria uma empresária do ramo hoteleiro e não uma prostituta. Só que, como eu disse aos irmãos, nós temos aqui mais 3 vezes no capítulo 6, a Bíblia chamando ela de prostituta. Depois, em Hebreus capítulo 11, versículo 31, quando o autor sagrado está falando sobre os heróis da fé, diz que pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os desobedientes. Depois, novamente, no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo 25, Tiago vai falar que pelas obras, ela, a prostituta Raabe, foi justificada. Então não é apenas o escritor do livro de Josué que diz que ela era prostituta. Os autores do Novo Testamento também afirmam que ela era prostituta. Nós vamos encontrar mais um texto na Bíblia, no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 5, chamando ela apenas pelo nome de Raabe, dizendo que ela casou-se com Salmão e ela teve um filho chamado Boaz, ali na linhagem ancestral de Jesus Cristo. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, capítulo 2, depois capítulo 6, dá-nos a entender que Raabe, ela não era uma prostituta por prazer, por querer, mas a situação levou a prostituir, e a preocupação pela família a levou a se sacrificar, tornando-se uma prostituta para sustentar a sua casa.
A Bíblia diz que ela morava na muralha da cidade, capítulo de número 2, versículo 15. Diz que a sua casa era na muralha da cidade de Jericó. Naquela época, a cultura, as cidades, elas eram fortificadas, elas eram cercadas por muralhas, e essas muralhas muitas vezes eram muito espaçosas, largas, porque se faziam 2 muros, um externo e um interno, e no meio desses 2 muros se construíam casas, onde a escória da sociedade iriam habitar. A muralha de Jericó, ela tinha 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Então tinha 2 muros, volto a repetir, um externo e outro interno, e entre esses muros faziam-se casas. E ali eram colocadas pessoas que não tinham nenhum valor para a sociedade, aqueles que eram considerados a escória, a ralé da sociedade. Por que eles eram colocados para morar ali? Porque numa guerra, numa invasão, eles seriam os primeiros a defender a cidade. E se eles morressem, não faria diferença para a sociedade, já que eles não tinham valor para a sociedade. Era a escória da sociedade. Era ali que ela morava. Era ali que ela então fez a sua casa, que ela recebia os seus clientes para se prostituir. Ela se sacrificava pela sua família. Veja bem que eu não estou tornando aqui a prostituição uma virtude. Eu não estou dizendo que uma pessoa tem que ir para a prostituição para defender a sua casa. Não, mas naquele contexto em que ela habitava, em que ela vivia, ela foi lançada para a prostituição. E era da prostituição que ela sustentava a sua casa. Há todo um relato aqui no texto que nós lemos da preocupação de Raabe com a sua família. O que me leva a crer que ela foi levada à prostituição para defender a sua casa. Ela estava fazendo de tudo para defender a sua família. Essa mulher, quando você lê o capítulo de número 2, você vai ver que ela recebe os espias judeus na sua casa. Josué havia mandado espias para espiar Jericó, para ver qual seria a estratégia de guerra. E ela reconheceu que eles eram espias. E quando ela viu que soldados da parte do rei veio para procurá-los, ela os escondeu. E ela mentiu sobre esse negócio, porque ela disse para os soldados que eles tinham ido embora, quando na verdade eles estavam no terraço da sua casa. Ela não apenas se lançou à prostituição para sustentar a sua casa, mas ela também pôs o seu pescoço na forca em favor da sua família. Porque se eles descobrem esse negócio, ela e toda a sua casa seriam enforcados, ela seria morta. Mas era para defender a sua família, para dar um fio de esperança de solução, porque ela sabia que os israelitas estavam vindo, que Deus era com eles, e que eles iriam destruir aquela cidade. Mas para que a sua família não fosse destruída, para que os seus familiares não fossem mortos, ela mente. Então esta mulher é a mulher que faz de tudo para defender a sua família. Esta mulher é uma mulher que está indo ao limite que o ser humano pode ir, ao mais baixo nível social e moral, para defender a sua família, para sustentar a sua família. Nisso, Raabe é um tapa na nossa cara, porque muitas vezes nós não movemos uma palha em favor da nossa casa. Muitas vezes nós não movemos uma folha para a salvação da nossa casa, para o bem-estar da nossa casa, para a salvação do nosso casamento. Muitas vezes nós queremos que a nossa casa seja salva, que o nosso casamento seja salvo, mas nós não fazemos por onde.
nós não nos sacrificamos, nós não pagamos o preço que deveríamos pagar para o bem-estar da nossa família, para o bem-estar no nosso casamento. Quando eu leio o livro de Atos, e eu vejo a história daquele carcereiro, que quando meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam, e houve um terremoto, as portas se abriram, os presos ficaram libertos das suas correntes. Quando aquele carcereiro ele vem e ele vê todas as portas abertas, ele vai pegar da espada para se matar. Por que ele vai se matar? Porque toda a sua família morava com ele na prisão. O carcereiro era tão prisioneiro quanto os demais presos. E quando havia uma fuga, o exército romano ou o governador romano, ele matava o carcereiro e sua família. Ele era responsável, pagava com a sua vida se algum prisioneiro fugisse. Por que ele vai se matar? Porque ele se matando, poderiam se acreditar que ele foi lutar contra os prisioneiros para eles não fugir. Então ele morrendo, a sua família não seria mortos. O exército, o governador romano deixaria a sua família em vida. Então ele vai se matar. Quando Paulo diz assim, não faça tal, porque nenhum preso escapou. Ele diz, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Porque a casa dele seria salva, porque ele haveria de crer em Cristo. E uma vez que ele cresce, e os prisioneiros não tivessem fugido, a sua família não seria destruída, eles não seriam mortos. Então o carcereiro é um exemplo de alguém que paga o preço em favor da salvação de sua casa, de sua família. Queridos, o que nós temos feito para que a nossa casa não seja destruída pelo diabo? O que nós temos feito para que o nosso casamento resista às crises? Muitas vezes nós não fazemos nada, sequer nós nos sacrificamos em oração. Quando você lê o livro de Jó, diz a Bíblia que quando os filhos de Jó se reuniam para banquetear, Jó ia de madrugada oferecer sacrifício a Deus, em favor da sua casa, em favor dos seus filhos, em favor da sua família. E muitas vezes nós não temos coragem de levantar uma madrugada para orar em favor da nossa casa, de nossa família. Então esta mulher, ela se sacrifica, descendo ao mais baixo nível social e moral, em favor da sua casa. Esta mulher é uma mulher que está atento às notícias. Os filhos de Israel estão do outro lado da margem do Rio Jordão, da muralha onde ela estava. Dava para ver a multidão de judeus reunidos. Eles estão ouvindo tudo aquilo que Deus estava fazendo, como Deus tinha dado vitória para o seu povo. Aquela notícia aterrorizou o povo de Jericó. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 2. Eu bem sei o quê? Que o Senhor vai dar essa terra para vocês. Versículo 10. Nós temos ouvido, nós ouvimos o que Deus tem feito através de vocês. Por isso, o coração dos moradores dessa terra, versículo 9, está se derretendo de medo. O povo estava com medo daquilo que Deus estava fazendo. Mas Raabe, ela ouviu o mesmo que os moradores tinham ouvido. No coração daqueles moradores de Jericó tinha causado terror, mas no coração de Raabe produziu fé.
A notícia que causava terror nos moradores de Jericó provocou fé no coração de Raabe. Por isso que ela diz assim, eu bem sei, eu sei. E o versículo de número 10, 11, melhor dizendo, vai dizer: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. A notícia que provocou terror no coração dos moradores provocou fé no coração de Raabe, ao ponto de ela crer que Deus estava no controle de todas as coisas. As notícias que nós temos ouvido nos últimos dias, guerra, doenças, pandemia, tem causado fé no teu coração ou tem provocado medo no teu coração? Eu estou falando de uma prostituta que ouviu a palavra e ouviu o que Deus estava fazendo e não ficou com medo, mas teve fé nesse Deus. Queridos, quando nós ouvimos o que Deus faz, as maravilhas de Deus, o nosso coração tem que encher de fé, ao ponto de nós confessarmos: não há outro Deus, nem no céu e nem na terra, a não ser o Jeová, o Deus de Israel. Há pessoas que ficam aterrorizadas com as notícias que ouvem, fica aterrorizado com rumores de guerra, fica aterrorizado com pandemia, com doenças. Mas no coração daquele que teme a Deus, provoca fé e faz ele clamar: oh Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa mulher teve o seu coração cheio de fé, porque ela ouviu o que Deus estava fazendo. O que tem provocado no teu coração as notícias daquilo que Deus está fazendo, tem trazido você para mais próximo de Deus, ou tem levado você para mais longe de Deus? Nessa pandemia, quantas pessoas sumiram da igreja e até hoje não vêm mais para a igreja, aterrorizados, com medo disso e daquilo. Quantas pessoas desviaram, ao invés de se aproximar mais de Deus. Queridos, Deus é soberano. Deus não criou a pandemia, mas Deus permitiu que ela acontecesse. Então Deus está no controle de todas as coisas. Ela ouviu tudo que Deus tinha feito e produziu nela fé. E quando ela tem a oportunidade, ela diz para eles assim: olha, eu sei tudo que Deus vai fazer através de vocês. Eu dei escape para vocês, eu protegi vocês, e agora eu quero uma coisa: quando vocês vierem destruir essa cidade, eu quero que vocês mantenham viva eu e toda a minha casa. Aqueles homens olham para ela e dizem: será feito conforme a tua palavra. Quando Deus nos entregar Jericó nas nossas mãos, a tua casa e tudo que tiver nela, ninguém sofrerá dano algum. Mas tem uma coisa: para que isso aconteça, você tem que deixar esse fio de escarlate na janela da tua casa. Se esse fio de escarlate estiver na janela da tua casa, tudo que tiver aí dentro será salvo. E diz a Bíblia no versículo de número 21 do capítulo 2, que quando ela despediu eles, imediatamente ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Esse cordão de escarlate é símbolo do sangue de Cristo Jesus. Ele nos lembra de quando Deus instituiu a Páscoa e ia mandar aquela praga de matar todos os primogênitos no Egito. E ele disse: olha, aonde tiver marca de sangue, nos umbrais e na verga da porta, ali não haverá morte. Todos que temeram a Deus, quando mataram o cordeiro, pegaram o sangue e passaram nos umbrais e na verga da porta. E à noite, quando o anjo da morte passou, aonde tinha marca de sangue,
não teve morte. E é interessante que o muro tinha 6 metros de largura, 9 de altura. Depois de 7 dias, 6 dias rodeando uma vez por dia, no 7º, 7 vezes. Diz a Bíblia que quando o povo gritou, toda a muralha veio abaixo. Mas naquela parte da muralha, aonde estava a casa de Raabe, aonde tinha um fio de escarlate, ali não caiu nenhum tijolo, ali ninguém morreu, ali não houve destruição. Essa muralha tinha 24 quilômetros de extensão. Imagine 24 quilômetros afundando. Mas naquela parte, nenhum tijolo caiu. Por quê? Porque tinha o fio de escarlate na janela. Querido, casa onde tem a marca do sangue, não tem morte, não tem destruição, está protegido pelo sangue do Cordeiro. Sabe por que muitas vezes a nossa casa ela é assolada de todos os lados? Porque lá não tem sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus disse que a casa que está edificada sobre a rocha, e a rocha é Ele. Pode bater vento, pode vir tempestade, pode vir água e bater contra ela, mas essa casa não cai. Eu pergunto para você, tem marca de sangue lá na tua casa? Não é aquele sangue que algumas igrejas dão para você chegar lá e passar, não, esse sangue não tem valor nenhum. O sangue de Cristo Jesus é que protege a nossa casa. É interessante que quando Moisés, ele dá lei, ele diz: vocês vão entrar na terra prometida. E quando vocês for levantar uma casa nova, vocês construam uma proteção ao redor. Porque as casas eram feitas, e a laje era usado para se alimentar à noite, aproveitar o refresco da noite. Então diz que tinha que construir uma proteção, um parapeito ao redor, para que se alguém cair de lá, você não seja culpado pelo sangue desta pessoa. Toda a casa tem que ter uma proteção, e a proteção da nossa casa é o sangue do Cordeiro de Deus. Nós temos que pedir para Deus: Senhor, marca minha casa com o sangue do Cordeiro. Porque se tiver marca de sangue lá, se tiver comunhão lá, o anjo da morte pode passar, o anjo destruidor pode passar, mas lá a tua casa não vai cair. Vai cair a casa da direita, vai cair a casa da esquerda, vai ter morte na casa da direita, vai ter morte na casa da esquerda, mas na tua casa vai ter vida, porque lá o Senhor ordena a bênção para todo sempre. Aleluias. E ela colocou o fio de escarlate. A morte veio, a muralha desceu, casa da direita, casa da esquerda, mas a casa de Raabe não caiu. E há uma coisa interessante aqui também. É quando você lê o capítulo 6, Josué vai dizer no versículo 17, que toda a cidade será condenada. Tudo que nela houver é maldição, será morto. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa. Diz que tudo era condenado. A cidade era anátema, era maldito. Versículo de número 18. Quando a vocês, cuide para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para que não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Olha, a única coisa que é para pegar é o ouro, é a prata, o bronze e o ferro, mas para a casa de Deus.
Não é para vocês pegar nada disso para vocês, nem uma peça de roupa, nada, é tudo anátema. Vai dizer a Bíblia que Acã, capítulo de número 7, ele vai ver lá uma capa maravilhosa babilônica. Ele vai pegar um ouro, vai pegar prata, vai esconder debaixo da sua tenda. E aí Israel vai sair para uma guerra contra uma cidade que era uma minúscula. 3.000 homens apenas conquistaria aquela cidade. Israel vai pelejar contra ela e vai ser destruído, vão perder a batalha. E aí Josué vai clamar a Deus: Senhor, por que nós perdemos a batalha? Deus vai dizer assim: é porque há anátema entre vocês, há maldição entre vocês. Lança a sorte. Aí chegou a sorte de Acã. E diz a Bíblia que Acã confessou: não, eu vi uma capa, eu vi um ouro, eu vi prata, eu peguei escondido debaixo da minha tenda. Mandaram o mensageiro, arrancaram de lá. Pegaram Acã, toda a sua casa, apedrejaram eles. E depois queimaram eles. Porque eles pegou o que Deus tinha amaldiçoado. Mas olha o que diz Josué: tudo é maldito, mas Raabe, a sua casa e tudo o que ela tiver, roupa, bens, isso pode vir, isso não será maldição. Eu vou repetir: tudo ao redor de Raabe era maldição, mas tudo na casa de Raabe era bênção. A maldição pode chegar à sua direita e à tua esquerda, mas a maldição não pode chegar na tua casa se tiver a marca do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nenhuma maldição chegará na nossa casa. Nenhuma seta que foi de dia ou de noite, mortandade, nada vai chegar na nossa tenda. Por quê? Porque o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa bênção. Algo que é maldição na vida daquele que está lá fora é bênção na tua vida, meu irmão. Se você crê no poder de Deus, se você tem a marca do sangue, tudo que tiver na tua casa é bênção. Não aceita as pessoas falar que o teu filho é maldito, que o teu marido é maldito, que a tua mulher é maldito, que o teu carro é maldito. Não. Por quê? Porque é bênção. Deus está lá. E se Deus está lá, a bênção do Senhor está sobre a tua casa. Aleluias. Acã pega uma capa, é maldição. Raabe vai com toda a sua casa, vai com todos os seus bens, e não é maldição, é bênção. Todos morreram, mas todos que estavam dentro da casa de Raabe viveram. E não era pouca gente, era pai, era mãe, era irmãos, era toda a parentela. Agora preste atenção nisso. Imagine Raabe reunindo a sua família. Essa mulher tinha uma influência muito grande na sua casa. Apesar da vida que ela levava em favor da sua família, por isso que eu assim creio. Ela reuniu toda a sua parentela e disse assim: olha, os israelitas estão vindo aí. Ninguém vai escapar com vida, com exceção de todos que estiverem dentro da minha casa. Querida, aquela mulher tinha uma influência tão grande que todos vieram para dentro da sua casa. O seu pai ouviu a voz dela, a sua mãe ouviu a voz dela, os seus irmãos ouviram a voz dela, a sua parentela toda ouviu a voz dela. Ela tinha influência sobre a sua casa. Ao contrário, por exemplo, de Ló, que achava que era o bambambam. Eu sou juiz aqui em Sodoma, sentava na porta da cidade para julgar as causas. Mas quando o anjo diz assim: olha,
Deus vai destruir Sodoma. Pega as tuas filhas, tua mulher, os teus genros e fuja daqui. Ele foi falar com os genros dele. Os genros dele não acreditou na palavra de Ló. Eles acharam que era mentira. Eles zombaram de Ló. Ló achava que era juiz, mas não era juiz coisa alguma. Ele achava que tinha moral, mas não tinha moral coisa alguma. Porque os seus genros achavam que era mentira, riram dele. Quando ele é arrancado para fora com força com os anjos, a sua mulher ainda não está convencida e olha para trás e vira uma estátua de sal. E era um juiz. Agora esta mulher, que era uma prostituta, ela falou, mas a influência dela, o poder de influência era tão grande na sua família, que a sua família ouviu ela, e toda a sua casa foi salva, por causa da palavra dela. Queridos, quantas vezes nós perdemos a moral dentro da nossa casa? Quantas vezes as nossas palavras não influenciam mais? Nós falamos tanta besteira, nós contamos tanta mentira dentro de casa, que quando nós vamos falar, eles não dão risada de nós, porque não acreditam. Não, Deus não falou isso com você não, Deus não mostrou isso para você não. Não tem influência dentro de casa. A nossa palavra não vale nada dentro da nossa casa. Por quê? Porque no momento que nós deveríamos falar sério, nós falamos brincando. É quando nós contamos muita mentira, que as pessoas não acreditam no que nós falamos. É por isso que Ló vai falar com seus genros e eles vão pensar, ele está mentindo, ele está brincando. Porque Ló, ele tinha uma posição, mas não tinha muito caráter. As filhas dele, depois que ele foge, deita com ele, embebeda ele. Deita com ele, tem filhas, incesto. Porque ele não era uma figura de comportamento, uma figura de influência dentro da sua casa. E muitas vezes nós somos assim. Por isso que os nossos queridos irmãos, filhos, parentes não nos atendem, não acreditam no que nós falamos. Porque a nossa postura da nossa casa não é a postura de homem e de mulher de Deus. E muitas vezes nós somos até homens e mulheres de Deus, mas nós brincamos tanto que nós perdemos a credibilidade. E esta mulher, apesar de ela ser uma prostituta, ela tinha credibilidade dentro da sua casa. Por quê? Porque eles sabiam que ela era prostituta para poder sustentá-los, salvá-los da fome. A família dela era uma família, a escória da sociedade. Por isso que ela morava na muralha de Jericó. Quando a nossa família vê o sacrifício que nós fazemos por eles, eles ouvem a nossa voz. Eles atendem para aquilo que nós falamos. Mas muitas vezes estão tão acostumados em ver nós pouco se importar, que quando nós falamos nós não temos credibilidade. Mas ela chama a sua família, ela fala com a sua família, e toda a sua família ouve a voz dela. E quando a muralha vem ao chão, toda a família está reunida com ela. Aí vai dizer a Bíblia, no texto que nós lemos, que Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, o dia em que o livro foi escrito.
Essa mulher, ela aproveitou a oportunidade que ela teve. Ela viu que não precisava mais se prostituir. Ela viu que o Deus de Israel era um Deus poderoso que estaria sustentando ela, a sua casa. Essa mulher creu tanto em Deus que ela vai casar com Salmão. Salmão é da tribo de Judá. É um dos príncipes da tribo de Judá. Poderia casar com qualquer uma, mas ele ficou impactado com a fé daquela mulher. Ele ficou impactado com a honradez daquela mulher. Qual príncipe vai casar com uma prostituta? Mas aquela mulher conquistou o coração de Deus. E Salmão casa-se com Raabe. E desse relacionamento vem Boaz. E ela está na linhagem ancestral de Jesus Cristo. Deus vai mudar o coração daquela mulher devido à fé dela. E através dela, Deus vai trazer um Messias a este mundo. Você consegue compreender a fé desta mulher? Você consegue entender o que uma fé viva, poderosa, pode fazer com a nossa vida? Quando nosso coração é cheio de fé, e quando essa fé é posta em prática, coisas tremendas acontecem na nossa história, acontecem na nossa casa. Sabe qual é o nosso maior erro? É achar que eu preciso de outro para que eu seja curado. É achar que eu preciso de outro para eu ser transformado. E não. Deus colocou pastores, visando o aperfeiçoamento da igreja, porque os pastores, apesar de toda a sua deficiência, apesar de todas as suas falhas, eles foram levantados por Deus para ensinar a sua igreja. Mas você não precisa de mim para você chegar no céu. Você não precisa de mim para você ser curado. Você não precisa de mim para você ter uma vida dinâmica e poderosa. Você pode ser tudo isso através da fé em Cristo Jesus. E aí começar a fé dinâmica na tua vida. Você vai vir me ouvir pregar e ensinar você, porque você entende que sem uma liderança constituída, não existe igreja instituída por Cristo. Mas nós vivemos vida raquítica. Nós vivemos vida medíocre, porque nós não exercitamos esta fé, conforme Raabe exercitou. E nós vivemos uma vida tacanha, uma vida de miopia espiritual, sem contemplar a glória, sem ver a glória, sem experimentar a glória, sem experimentar algo novo de Deus, porque nós ficamos esperando por outros. Aquela mulher não. Quando a oportunidade surgiu, ela diz: é hoje. Eu creio nesse Deus. Eu sei que não há outro Deus além desse Deus. Eu vou aproveitar a minha oportunidade. Eu vou me salvar. Eu vou salvar minha família. Eu vou sair dessa vida miserável que eu estou vivendo. E ela pôs em prática a tua fé. E termina encerrando, falando sobre a mulher do fluxo de sangue, que andou 40 quilômetros, anêmica, fraca, porque ela disse: se eu for e apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Termino falando de Bartimeu, que ouvindo falar que Jesus passava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele não era surdo. E as palavras que ele ouviu sobre Jesus alimentou a sua fé.
e ele voltou a enxergar. Eu termino a mensagem falando daquela mulher Ciro-fenícia, com uma filha endemoniada, mas que creu em Jesus ao ouvir falar dos seus milagres, do seu poder, e pediu a cura de sua filha. E quando Jesus disse assim: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos, ela não ficou brava, ela engoliu o seu orgulho. Ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Fé. A fé que mudou a história de Raabe pode mudar a tua vida, pode mudar a minha vida. A fé que transformou e fez ela produzir algo tão maravilhoso no reino de Deus, pode também fazer comigo e com você, se nós apenas tivermos fé. É por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31 diz que pela fé a meretriz Raabe não pereceu com os desobedientes. Eu pergunto para você: você vai ter a fé de Raabe, ou você vai perecer? Com a cabeça, eu quero orar com você. Aleluias. Oh Deus, meu Senhor, em nome de Jesus, teu filho, oh Pai, esta palavra que tem queimado em meu coração e eu verbalizei nesta noite para a tua igreja. Tu sabes, Senhor, cada um dos teus filhos que aqui estão. Tu conhece cada um deles. Tu sabe como foi o dia deles. Tem pessoas que estão cansadas, ó Pai, que estão exaustas, mas vieram aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra. Eu peço a ti, Pai, que cada um dos teus filhos que aqui chegaram, quando eles saírem por esta porta para ir para suas casas, eles saiam com o seu coração alimentado pela tua palavra, com a sua fé fortalecida, a fazer algo novo para ti. Que saiam daqui com uma fé dinâmica, Pai, como a de Raabe, que acreditou e teve a sua vida transformada para a tua glória e para o teu louvor. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.